A influência, porque isso aí a gente comentou sobre isso no podcast, sobre a influência dos pais hoje. A gente tem alguns problemas. A gente já comentaram esse negócio, né? A influência dos pais nessa... Aqui o Arnaldinho já está disposto aqui a falar, Daniel. Nessa efetivação dos pais. Já vou começar. Já começa com o Arnaldo. Começa com o Arnaldo. Tá se coçando aí que quer falar. Nesse último jogo, né, contra o Niterói, eu falei algumas coisas assim para os meus atletas que, assim, eles são meninos, na grande maioria, são meninos privilegiados. Né? Tem uma família que é presente, que ajuda, que contribui com vários fatores que são importantes, né? Que a gente sabe que a presença de pai e mãe faz diferença. Mas, às vezes, ela é excessiva, sabe? É uma mega proteção, que isso, no desenvolvimento da criança, atrapalha muito. Eu vou citar um exemplo aqui, que é de um menino, que ele tem, sei lá, quase 2 metros, e eu comecei a ficar curioso, porque ele tem dificuldades motoras. Ele tem algumas situações que ele já está comigo há um tempo, e eu investi tempo nele, e ele melhorou muito, assim. E baseado nisso, eu entrevistei a mãe dele. E eu falei, me fala como é que foi a infância desse garoto, desse menino. Eu não deixava ele fazer nada, eu protegia ele, ele ia cair, eu segurava. E assim, sou pai de 3 meninos, o Enzo tem 16 anos. Cara, o Enzo, quando era criança, eu falava, anda aí, se vira aí. Entendeu? O Enzo ia pro treino lá sozinho. Andando. Aí não, colo não. Dava a mão pra ele, 1 ano ele tava lá. É uma casca, né? Não, acho que não é pra querer casca, é pra desenvolver. Sim. Hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, que desce da cama de uma altura que vai segurando, que sobe no sofá, que rola, que bate a cabeça, que chora, que levanta. Porque, assim, eu quero ajudar o desenvolvimento dela. E isso faz parte. Né? E a gente, eu, pelo menos, como passo zero, sofro muito com isso, porque os meus meninos, eles têm dificuldades reais de tomar a decisão por causa dessas coisas, porque sempre tiveram o pai e a mãe para tomar decisão para eles em momentos, tipo, por exemplo, tá aqui a garrafa, em vez de ele pegar e abrir, não, o pai vai lá e abre e dá para ele. Cara, isso, você tá ferrando seu filho, você tá... Caiu pipoca. Você tá ferrando o seu filho, você tá, tipo, massacrando ele de uma forma e atrapalhando o desenvolvimento dele. E, assim, o pai, ele não tem noção disso. Ele não faz por mal. Ele faz porque ele ama muito o filho dele. A mãe faz porque ela ama muito o filho dele, mas ama de um jeito que ela não consegue enxergar que o que ela tá fazendo atrapalha. Por exemplo, um pai chega para mim e fala assim, Arnaldo, meu filho não vai treinar. Eu falei, mas por que você está mandando essa mensagem para mim? Não, quem tem que mandar essa mensagem é ele, não é você. Sabe por quê? Porque aqui a gente não só pensa no seu filho para jogar basquete. A gente está tirando os medos dele. Mas, como assim? O seu filho tem medo de falar comigo que ele vai faltar o treino. Então ele vai engolir aquilo ali e vai enfrentar, porque é pequeno, mas isso, para ele, é gigante. Então ele vai desenvolvendo nessa autonomia de, não, professor, eu não vou tal treino por causa disso. Tudo bem, no máximo eu vou falar ok, vou escrever lá ok, beleza, e tá compreendido. Vai faltar o treino? Fala comigo. Não pede para pai falar, mãe, é ele que vem treinar. Então assim, essa barreira... a gente já tem dificuldade, a criança já fica nervosa em relação a isso. O que eu consigo observar muito bem isso? Porque eu lembro que quando eu jogava, que eu era menininho ali, tinha uns 11 anos, 12 anos, aí eu ia jogar um jogo, eu ficava com a mão suada, nervoso e tudo mais, e tal. E depois, no primeiro ano, era assim, no segundo já nem ligava, no terceiro, dá a bola aqui, quero nem saber, e sabe, e vambora. Eu pego atletas de 16 e 17 anos passando quando eu tinha 11.
Entendeu? Tá. Então é muito tarde, entendeu? Então aquele processo que o menino tá, ele sofre, o menino sofre. Você vê na cara dele. É assim, por exemplo, você chega para um menino e fala assim, vai lá. Eu já tive menino que pediu para não entrar. Não entrar, que isso? Ele não entra, agarra na cadeira e não entra. Ele fica assim, ó. Não vou. Ele não consegue. Ele quer tá ali, Ele, né? assim, ele não consegue lidar com aquela situação que ele está vivenciando. Por quê? Ansiedade, né? Porque, ó, eu tenho exemplos, por exemplo, Dedé. Dedé é técnico do Brasília? Brasília. Brasília hoje? É Brasília? Dedé, quando era 11, 12 anos, Dedé vomitava. No Grajaú, né? Ele vomitava atrás da tabela e ia jogar, porque ele ficava muito nervoso. E eu tinha muito vontade de ir no banheiro. Assim, até hoje, às vezes, consegue. Tinha vontade de ir. O Dudu também. Então, assim, isso eu fui ajustando. Aí esse menino que chega para mim com 16, 17, ele tá sofrendo o que eu tinha 10 anos, 7 anos. Então, o processo, às vezes ele não consegue lidar com aquilo. O pai foi um pai que ficou o tempo inteiro resolvendo as coisas para ele. Aí ele, quando tiver 18, o cara está pegando um metrô, velho. Entendeu? Aí chega para mim, não, o jogo é lá em Niterói. Pô, dá para levar meu filho? Eu falei, não, eu vou de moto. Vai eu e a Dara, a gente vai pegar ali, vai fazer um passeio, porque eu acho muito maneiro pegar a motinha, ir lá, pegar a barca e tal. Assim, pro menino desenvolver e o pai se tocar, meu irmão. Que olha o que você tá fazendo com seu filho. Seu filho não consegue pegar um metrô e atravessar, pegar a barca e ir até Niterói, andar 10 minutos e voltar. Com quase 18 anos. Daqui a pouco é o serviço militar. Aí ele vai chegar lá no exército e vai virar chacota, que nem o Vazoai pra caramba. Vou te falar, tá acontecendo direto. Meus amigos que trabalharam comigo lá na Copa América, aqueles coronéis, a quantidade de jovens que vão se apresentar no serviço militar que chegam lá de mão dada com os pais. E aí, galera, fala um pouco mais dessa influência aí dos pais. Mas o Thiago também tá ali se coçando, né? Porque eu sou técnico, mas eu também tenho um lado gestor, né? Como o Arnaldo tem, e a gente acaba tendo que E lidar acabou mais de ser com- pai agora há pouco tempo. Eu sou pai agora. Parabéns. Então, Parabéns, parabéns. Vai fazer um ano na quarta. Aí ele botou Mas um hoje montão de já foi- tatame no chão. Não bateu na cabeça. Um ano na quarta. Já fiz a festa no ano já. Tatame nada, ele dá a cabeçada na parede toda hora. A parede deve estar cheia de Tem não, tem tatame não. na Você parede. Justamente porque eu vejo esse lado aí com os... Mas realmente o que o Arnaldo falou, sim, exatamente o que ele falou. Os garotos não têm capacidade de resolver os próprios problemas, né? E de errar e aprender com erro. Acho que não tem. Parece que o erro frustra muito. Acho que o erro hoje em dia não pode ter erro, né? E o erro é o processo. E a gente é de um esporte que tem mais erro do que acerto, né? E eles têm que entender isso. E tu vê os pais na arquibancada, ao mesmo tempo que eles dão essa proteção que desprotege, é uma cobrança exacerbada, né, bicho? É. Chega a ser animosidade eu ali. ia, assim, eu ia levar para um outro lado também, que é um lado já mais da educação, como é gerida no Brasil hoje em dia, que acho que é uma questão que a gente não pode deixar. Sim, sim. Mas também vou falar dos pais um pouco, mas assim, sobre educação. A gente, você, mais tempo atrás, eu também cheguei a jogar um nível legal, mas não me profissionalizei, mas a gente tinha a tarde toda e a noite toda livre para treinar. E a escola dava conta da nossa educação. Eu acho que a gente é até mais inteligente que os meninos eram com 18 anos. Hoje em dia, os garotos têm que estudar de 7 da manhã a 6 da de repente eu acho... Ele já tem que decidir se ele vai fazer medicina, direito, educação física no 9º ano. Mas eu acho que não é isso não, Thiago. Assim, eu acho que é maturidade, cara. Então, mas não é? os meninos não têm essa maturidade para estudar isso tudo. Exatamente. Entendeu? E aí eles confundem tudo. Aí é uma autopressão que aí a família também faz, aí o menino trava. E quando você ia fazer prova na escola, você tinha que pensar para... Hoje em dia ele já é educado desde o 8º ano a ter que escolher a resposta. Ele não pensa a resposta. É A, B, C ou Preparado D. para o vestibular, né? Isso é o dia inteiro. E aí, vamos tem até um livro bem legal que é o Poder do Hábito, né? Eu esqueci o nome do autor, mas acho que é um livro que me fez entender muito o que é ser técnico, mesmo no livro não falando em esporte. Isso é o diário. O dia todo, todas as decisões que ele toma, tá na cara dele. A resposta tá sendo dada na cara dele. O Google... Ele não precisa ir Google. atrás, né? Eu tinha que ir lá no dicionário, procurar, ler. Hoje em dia, botou uma palavra, pum. Na minha época, pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca, E no ler treino livro. acontece isso. Tanto que eu falo às vezes, cara, eu não sou o Google. E aí?
E a leitura? O que aconteceu nessa jogada? O que você tem que fazer? E eles ficam assim, você não vai me dar a resposta? Não, eu vou dar a resposta. Então, assim, tem um lado dos pais, do super protecionismo, e 24 horas do dia dele, ele tem a resposta na cara o tempo todo. E eu acho que isso é muito por conta do Enem depois. Quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro Enem que era universal. E hoje em dia, o garoto no 9º ano, 4 anos antes dele ir Já para está se preparando para... é só A, B, C, D. Mas ou D.